Olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao primeiro Flash Mercado Live em português. O meu nome é Luísa e sou responsável pelo Open Bank Portugal e neste evento vou ser também a apresentadora mediadora. O objetivo deste evento é falar de investimentos, de mercados e também poder responder a algumas das vossas perguntas. A ideia é começar com uma análise da situação dos mercados, perceber como reagiram os mercados à situação histórica que vivemos e infelizmente continuamos a viver com a pandemia do Covid-19, ver também como adaptámos as nossas estratégias de investimento durante todo o ano 2020, tão atípico, e principalmente ver o que é que podemos esperar deste novo ano 2021. Para isso, tenho o prazer de ter aqui comigo o Gonçalo Pradas, diretor de gestão de investimentos do Open Bank, e também dois convidados muito especiais, o André Temudo, responsável de investimentos da BlackRock, e também o Pedro Ribeiro, responsável de crédito e rendimento fixo no Santander Asset Management. Antes de começarmos, queria explicar-vos só as duas coisas muito rapidamente. Primeiro, quando entraram no evento devem ter visto que havia duas opções, entre português e versão original. Em português, vão ouvir a mim, ao Pedro e ao André em português e o Gonçalo em português com tradução simultânea. Se selecionarem versão original, vão ouvir a mim, ao Pedro e ao André em português e ao Gonçalo em espanhol. Se se enganarem, se quiserem mudar esta opção durante o evento, podem fazê-lo a qualquer momento na barra inferior que aparece no vosso ecrã. Por outro lado, para participar, fazer perguntas, fazer os vossos comentários é muito fácil. Na barra superior tem a opção question/comment, é carregar aí, pôr o vosso nome, a vossa pergunta e vai-me chegar a mim e eu faço a gestão de todas as perguntas durante o evento. Outra coisa, vi uma pergunta ainda, mesmo antes de começar o evento, do Samuel, que me perguntava que não podia ver todo o evento. Não há problema, nós depois vamos disponibilizar a gravação. Portanto, se alguém estiver desconectado depois, não há problema, nós disponibilizamos a gravação do evento. Agora sim, acho que estamos todos preparados. A primeira pergunta é para ti, Gonçalo. É uma pergunta que me fazem muitas vezes, portanto, eu vou aproveitar esta oportunidade para te fazer a ti. Que é, afinal, o que é o serviço de investimento automatizado RoboAdvisor e como funciona? Muchas gracias, Luisa. Permíteme que primero dé la bienvenida a todos, como has hecho tú, a todos los que nos acompañan hoy y sobre todo las gracias, muy agradecidos de que estén todos con nosotros hoy. Siento no tener el nivel de portugués como para hablarlo directamente, pero creo que se merecen mucho respeto nuestros clientes y, por tanto, tratar de hablar en un portuñol raro no tendría mucho sentido. A ver, la pregunta, ¿qué es el RoboAdvisor y cómo funciona? Bueno, lo primero, es un servicio de inversión y eso es lo primero, en el que gestionamos los ahorros e inversiones de nuestros clientes, pero creemos que tiene tres atributos principales y además diferenciales. El primero es para todos. Tratamos de dar acceso a una gestión profesional del dinero de cada uno, de tu dinero, del mío, de quien sea, desde solo 500 euros de inversión inicial y luego, que además tiene un componente muy importante de optimización de las inversiones, gracias al microinvesting, aportaciones desde tan solo 1 euro, ya sean diarias, ya sean semanales, mensuales o esporádicas, cuando quieran. Y además tratamos de que los clientes vean lo fácil que es invertir en base a sus objetivos vitales y o materiales, a través del concepto de objetivos de inversión y no solo carteras. El segundo atributo sería cómo es la inversión, y es que tenemos un método y un proceso de inversión que creemos que es excelente. Y por eso, y lo has dicho bien, que nos acompañan nuestros socios BlackRock y Santander Asset Management, pues de la mano de los mejores socios, BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, y SAM, Santander Asset Management, que es líder en sostenibilidad y selección de fondos, invertimos en fondos de inversión de gestión activa, indexados. Tenemos hasta 22 clases de activo distintas, algunas además no tradicionales, de activos reales, y damos prioridad a inversión sostenible, con lo cual esa excelencia en la inversión creo que es importante para todos nuestros clientes. Y tercero, último, pero creo que potencialmente es el más importante en el mundo que vivimos hoy. Es fácil, es sencillo y decimos que es 360, porque aparte de web, de app, también tienes acceso a nuestros especialistas de inversión, que al teléfono te ayudarán en lo que necesites. Con lo cual, esos tres atributos creo que dibujan bien lo que es nuestro servicio de inversión y por qué creemos que es único.
Gonçalo, e, por exemplo, qual seria a tua recomendação para um investidor que queira proteger as suas poupanças perante um cenário como o atual, com tanta incerteza, com os mercados com tanta volatilidade? O que é que recomendarias? Sí, pues a ver, me has dicho inversor, con lo cual ya invierte, lo cual es una gran noticia y muy buena noticia, porque si no invierte, lo que le estaría diciendo es que no está protegiendo su dinero, ¿vale? Aunque los 100 euros que ve en su cuenta del banco y mañana siga poniendo 100, en realidad no va a comprar lo mismo con esos 100 euros mañana de lo que puede comprar hoy. Pero si ya es inversor y lo que quiere es proteger sus ahorros, o lo que es lo mismo, proteger su poder adquisitivo y por tanto es un inversor prudente, sí que lo que le recomendamos es lo que estamos haciendo en las estrategias más defensivas y sobre todo en la más defensiva de nuestro robo-advisor en Kuala Lumpur, que es diversificar al máximo y además diversificar al máximo buscando los extremos de una cartera conservadora, desde activos de mercado monetario hasta el opuesto, que seguramente serían bonos de mercados emergentes o bonos corporativos de empresas, pero de calidad high yield. Obrigada, Gonçalo. Temos hoje aqui, como já disseste, a BlackRock, o Santander Asset Management. Acho que também é importante perceber como funciona o Comitê de Investimentos, exatamente com o assessoramento destes nossos parceiros. No fundo, quem é que gera o dinheiro dos clientes? Pues bueno, la pregunta de quién Open Bank, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista formal y sobre todo de voluntad. Cuando definimos este servicio y además bueno, me encanta recordarlo y cómo se ha dado y cómo se está dando en rentabilidad para nuestros clientes. Teníamos dos opciones. Obviamente queríamos gestionar los ahorros y las inversiones de nuestros clientes, pero queríamos gestionarlo con una excelencia como la que he dicho antes. Claro, en esa base teníamos dos opciones, o creíamos tener dos opciones. Construir un equipo excelente de gestores, de analistas, de gestores de riesgos top, y eso creíamos que nos iba a llevar tiempo. La otra opción, asociarnos con los líderes en modelos de gestión que entendíamos que eran los acordes al servicio que queríamos montar y aquellos selectores de producto también líderes. Y para nosotros, esos eran BlackRock y Santander Asset Management. Se lo propusimos y lo trabajamos bastante. Y tuvimos la gran noticia de que nos dijeron sí y de que creyeron en este proyecto. Y a día de hoy tenemos un comité de inversiones que sí tiene como asesores a Santander Asset Management, a BlackRock, pero el centro es Open Bank. ¿Cómo trabajamos, si te parece? Como ya he respondido a dos preguntas, ya está también, si te parece les doy paso a André y a Pedro, y además tiene sentido que sea en ese orden. Primero que nos cuente André cómo nos proponen ellos en base al modelo de riesgos y luego Pedro para la implementación. André, si no te importa. Perfeito, Gonçalo. Em primeiro lugar, muito obrigado por teres optado pela segunda opção de te associares o Open Bank a casas como a BlackRock e o Santander Asset Management. Acho que essa é a primeira coisa. E antes de mais, agradecer também o convite do Open Bank na participação deste evento. Obrigado a todos os assistentes e boa tarde também ao Pedro que nos acompanha hoje. Antes de dar também os parabéns, e gostava de começar também pelos parabéns ao Open Bank, porque nestas alturas marcamos o 3º ano de colaboração e de partnership entre a BlackRock e o Open Bank. E partnership penso que é a palavra que melhor descreve ou explica a relação entre estas duas entidades. Para os que nos estão a ouvir, penso que é melhor contextualizar primeiro quem é que é a BlackRock. BlackRock é uma gestora de ativos, fundada há mais de 30 anos, é uma empresa global com clientes presentes em mais de 100 países e é, desde já há vários anos, a maior gestora de ativos do mundo, gerindo mais de 8,6 trilhões de dólares americanos de património proveniente dos nossos clientes, sejam os individuais, como os que nos ouvem agora, como instituições. Mas eu acho que o número mais importante é bem mais pequeno, 16 mil. 16 mil é o número de profissionais à volta do globo que trabalham na BlackRock apenas e só com um objetivo, que é conseguir gerar valor para os nossos clientes através das soluções de investimento que gerimos ou que assessoramos. Portanto, só temos um objetivo que é este carácter fiduciário da BlackRock em proteger
e também gerar valor nos ativos que todos os clientes à volta do mundo nos confiam. Indo um bocado à pergunta do Gonçalo, no caso do nosso parceiro Open Bank, ajudamos não só o Gonçalo, como toda a sua equipa de investimentos, na construção ótima das 5 carteiras multiativos globais que oferece o banco, e para isso reunimos de maneira recorrente, praticamente todos os meses, e em certos momentos de stress, como foi março, abril de 2020, várias vezes ao dia, para discutir ideias, para debater opiniões e para definir a alocação em termos de classes de ativos, em termos de regiões, em termos de países, se for o caso, e toda a panóplia disponível no mundo dos investimentos e ferramentas que para nós são fundamentais incorporar na construção dessas carteiras. Ou seja, de todos os ativos possíveis de investir no mundo e possíveis de serem selecionados num veículo regulado vendido em Portugal, a BlackRock junta em 5 simples carteiras de investimento todo o conhecimento de mercados, toda a capacidade e inovação dos seus produtos, toda a sua tecnologia e todo o seu empenho, para que também, com a ajuda do Santander Asset Management, aqui representado pelo Pedro, como pelo Open Bank, possamos então oferecer, ou o Open Bank possa oferecer, estas 5 aparentemente simples, mas certamente fáceis de entender, soluções de investimento ótimas para cada perfil de risco que cada cliente tenha. Eu acho que aqui é um resumo fácil do que a BlackRock ajuda nos seus comitês de investimento e, portanto, se calhar passamos agora a palavra, como o Gonçalo dizia, ao Pedro para explicar também o papel do Santander Asset Management na construção destas carteiras. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado, Gonçalo, Luísa, André. E continuando com o racional que acaba de passar o André, tal como disse o André, eles definem a estratégia e o Asset Allocation, e a SAM, em parceria com todos, ajuda no sentido de buscar que fundos ou que ativos vão entrar dentro dessas estratégias. Para esse efeito, a SAM desenvolveu ou tem um sistema interno quantitativo, um processo de seleção de fundos, para o qual seleciona para cada tipo de estratégia o fundo que é mais adequado em cada bucket ou em cada ativo. O papel da SAM não é só escolher o fundo, mas passa também por estar sempre a fazer a monitorização desses mesmos fundos, como é que esses fundos têm ou se vão comportando ao longo da vida, e com um processo de revisão que se vai efetuando mensalmente, obviamente. É um processo de monitorização constante, sempre que há um evento em algum fundo. O evento, como poderia ser uma saída de um gestor, são fundos que entram em um alerta e é um sistema constante. Existe na nossa base de dados de fundos, tem mais de 5.000 fundos e, portanto, destes 5.000 fundos temos que chegar ao qual é o fundo ótimo para cada estratégia. Portanto, é um processo, tem que ser um processo muito metódico, mas tem que ser muito robusto e forte na hora de selecionar um fundo, porque só queremos ter os melhores fundos nesta parceria. Sí, y perdona Luisa, que me ha parecido muy interesante, además Pedro dice, porque tiene que ser metódico, tiene que ser riguroso, por supuesto, pero también lo que nos ha asegurado BlackRock y nos ha asegurado Santander Asset Management y por tanto podemos ofrecer a nuestros clientes es que siendo muy rigurosos, siendo muy metódicos, es un servicio muy innovador. Porque de poco serviría en nuestra propuesta de valor a los clientes de un servicio de inversión que se llama RoboAdvisor, que utilicemos métodos de gestión y de implementación de subyacentes de hace muchos años, tradicionales. Entonces, buscamos ese objetivo de riesgo, que es lo que van a percibir nuestros clientes, y no que esta cartera tendrá un porcentaje más o menos fijo en renta variable o en renta fija y se podrá mover un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. No, porque lo que percibe el cliente no son esos cambios, sino los posibles movimientos más fuertes, menos fuertes de su cartera. Nosotros a lo que vamos es a lo que percibe el cliente. Y gestionamos, gracias a esta propuesta que explicaba André y a la propuesta que explicaba Pedro, en base a eso, en base a nuestros clientes, que al final es el centro de este servicio y, bueno, y de lo que hacemos en Open Bank, pero de este servicio en particular que estamos hablando hoy. Obrigada, Gonçalo. Tenho aqui uma pergunta que vi do Tiago que me pergunta, e há alguma coisa, eu acho que é normal que te perguntem isto também, que é qual seria a hora certa para investir? Ahora, a ver, ¿es el momento para invertir ahora? Por supuesto. Creo que hay que tener en cuenta varias cosas.
en este momento o en cualquier momento. Siempre decimos que el mejor momento para empezar a invertir es hoy, es ahora mismo. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar mañana. La realidad es que el objetivo que perseguimos también con el servicio de inversión de RoboAdvisor es que gracias a los objetivos de inversión los clientes sepan lo importante que es empezar a ahorrar e invertir para el futuro, para tener una libertad financiera el día de mañana. Entonces, es hoy el mejor momento, eso por supuesto. Pero es que lo ha sido en cualquier momento. Hablábamos, decía André, que nos hemos reunido bastante frecuentemente durante marzo, abril, sí, la verdad es que sí. De hecho, varias veces en un mismo día. Incluso en los momentos peores o justo antes de los momentos peores, si hubieras invertido ahí, hoy estarías ganando dinero. Entonces, yo creo que en eso hay casi una trampa psicológica que es obvia, que nos hacemos todos, pero que tenemos que ayudar a nuestros clientes y potenciales clientes a revertir, a parar, ¿sabes? Gonçalo, e, por exemplo, pegando no que estavas a dizer, que o melhor momento é agora, por exemplo, o que aconteceu nos mercados em 2020? Ou seja, como é que reagiram os mercados à pandemia e também afetaram as nossas carteiras? Porque acho que é importante também perceber o que aconteceu. Sí, bueno, a ver, fue la caída más violenta de la historia, ese es el titular y creo que podía dejar aquí la respuesta, pero también eso fue. Y después la recuperación que hemos vivido ha sido en la misma línea. Y creo que el truco, estando ya a mediados de febrero del año 2021, es pintar cómo ha sido la recuperación, ¿no? Y la verdad es que la recuperación ha tenido como un panorama muy binario, ¿no? De repente cambiaba muy rápido, pero pasaba de optimista a pesimista con muchísima velocidad. Recuerdo en un encuentro con clientes de otro país, alemanes, que decíamos, esto es, para el que le gusten los coches, que a mí me gustan, esto es como llevar neumáticos lisos o lo que se llama slicks, porque no hay agua, pero de repente empieza a llover. Y cuando vas a parar a cambiar para neumáticos de agua, de repente para de llover. Eso es lo que hemos vivido. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que era el momento, y además cuando ya habíamos recuperado 2/3 partes de la caída, a principios de junio, pensar otra vez en el cliente y reducir la volatilidad. Y para eso lo que hicimos fue montar carteras muy diversificadas, que nos ha dado un resultado espectacular. Pero que creo que era el momento, y gestionamos obviamente por momentos, mirando a largo plazo, por supuesto, pero nos permitió ir recuperando. Claro que ha habido mercados que han recuperado muy fuerte, claro que ha habido mercados que se han quedado. Nosotros gestionamos los ahorros de nuestros clientes y creímos que era el momento de estar muy diversificados a partir de junio, como te digo. Gonçalo, e que lições aprendemos e que lições aprendemos do ano 2020? Pues mira, te decía que muchas cosas han cambiado muy rápido, ¿no? Que ha sido la caída más violenta de la historia, etcétera. Entonces, hemos aprendido muchas cosas a mucha velocidad. La primera es lo que te decía, la diversificación. Es más importante que nunca tener un posicionamiento para esos entornos cambiantes. Otra de las claves que hemos reaprendido, porque ha habido otras crisis en que ya lo aprendimos, pero mantenerse invertido. En los peores momentos, en los momentos en los que más incertidumbre podíamos tener, había que volver a estar invertidos y darnos cuenta que no había que materializar pérdidas. Otra clave, actuar rápido y con decisión, la voluntad de actuar rápido y con decisión. Y luego yo creo que una que pusimos muy en práctica es estar cerca de los clientes. Va ligada a mantenerse invertido, va ligada a diversificación, a tener la voluntad de moverse, pero sobre todo es explicárselo a los clientes, porque fue la caída más violenta de la historia, como he dicho antes. Entonces, hay que estar cerca de los clientes. Te da igual banco digital, banco tradicional, hay que estar cerca de los clientes.
Y creo que es, otra vez más, una de las claves o uno de los aprendizajes o lecciones, como me preguntabas, que hemos aprendido en 2020, por supuesto. Marcelo, e tu falas do que aconteceu. Acho que é importante também perceber o que é que aconteceu com as nossas estratégias de investimento, ou seja, já recuperaram neste momento da crise sanitária do Covid-19 ou como é que estão neste momento as estratégias? Porque acho que é importante perceber isso também. Sí, la respuesta sí. La última fue la estrategia Dubái, la más agresiva y recuperó todo hace unas semanas. Creemos que la rentabilidad está siendo muy buena y sobre todo además que hemos logrado reducir la volatilidad. Sigue habiendo bastante volatilidad en el mercado y hemos vuelto a volatilidades normales en nuestras estrategias, cosa que el mercado no. Con lo cual, sí, ha vuelto a rentabilidades positivas si cogemos 19 de febrero como el máximo y además lo hemos hecho sobradamente en algunas y con menor volatilidad. André, tenho uma pergunta para ti, que é: que classes de ativo ou tipos de investimento foram os mais rentáveis durante o ano 2020 e quais beneficiaram mais a estratégia Robo-Advisor? Obrigado, Luísa. Só aqui uma nota para contextualizar um bocado duas perguntas do Gonçalo antes e um bocado o que o Gonçalo estava a dizer. Eu acho que o que se passou nos mercados não foi necessariamente o que se passou com os investidores que estavam investidos no mercado. Por um lado tivemos dois ativos muito antagónicos, ambos com excelentes rentabilidades, por um lado tecnológicas, um ativo considerado risco alto, e por outro lado o ouro, considerado um ativo de refúgio, com rentabilidades muito altas, coisa que raramente acontece. Por outro lado tivemos praticamente todos os setores e países, para não dizer todos, com rentabilidades positivas no ano. O que me faz crer, a priori, que muito poucos ou nenhum investidores deveriam ter perdido dinheiro. No entanto, como disse antes, o que se passou nos mercados não foi necessariamente o que se passou com os investidores que estavam investidos nos mercados. E não foi assim por várias razões, e queria apenas dizer 3 razões que eu acho que o Gonçalo já referiu algumas delas. Mas a primeira é terem consciência que nem todos somos o Warren Buffett e temos que perceber que todos necessitamos de um atendimento profissional, de um atendimento especializado e de uma assessoria financeira. Ponto número 2 é que nem todos pensamos no longo prazo quando investimos e cedemos muitas vezes àquela tentação de aguentar os investimentos ou de não aguentar os investimentos e vendemos na pior altura do mercado. E terceiro, porque nem todos somos emocionalmente disciplinados para gerir carteiras de investimento no meio de um fenómeno, como o Gonçalo dizia, que é o Covid, que foi a pior caída ou a mais abrupta da história. A boa notícia neste panorama é que há uma solução à nossa frente, e aqui nesta call e nesta conferência, não é? No Open Bank existem 5 carteiras construídas de uma maneira robusta, com processos de gestão sólidos e com objetivos claros de médio e de longo prazo. Portanto, há más notícias, também há boas notícias, mas apenas para dar um bocado de contexto ao que o Gonçalo acabou de dizer, que eu acho que é importantíssimo. Voltando à pergunta, Luísa, sobre classes de ativos em 2020 e o que é que se calhar ajudou a esta recuperação que o Gonçalo falava nas carteiras. Eu acho que, como seria de esperar, os ativos que tiveram, e muitos continuarão a ter no futuro, melhores desempenhos foram todos os setores e geografias que tenham atenção, ou que tiveram atenção a 2 temas principais. Reativação da economia e atenção a este novo paradigma em que vivemos, ou seja, podemos estar aqui a falar numa reunião de Zoom ou através de plataformas. E 2, esta revolução da política monetária e fiscal. Voltando ao primeiro ponto, diferentes regiões, diferentes países, diferentes setores começam a reabrir, ou começaram a reabrir principalmente a partir de maio de 2020, depois de uma paralisação completa e sem precedentes, apesar de cada uma velocidade diferente. E obviamente que aqui há consequências que eu já vou explicar. Destacaria como estas consequências Ásia e Estados Unidos como regiões mais destacadas de 2020, bem como setores cíclicos mais expostos a esta recuperação económica. Destaca aqui também setores, ou excelente comportamento de setores de tecnologia, setores de saúde. Em relação à segunda parte, que é esta revolução de política monetária e estímulos fiscais, as medidas anunciadas não significaram uma evolução, mas sim uma revolução.
dos planos de estímulos dos bancos centrais e dos principais governos. No mundo obrigacionista vimos um impacto muito positivo em ativos como crédito, principalmente derivado de toda esta ajuda, estímulos, e por outro lado tivemos taxas de juros bastante baixas e achamos que vão manter-se baixas por mais tempo, o que não favorece ativos como títulos de dívida pública de países desenvolvidos, por exemplo, mas sim favorece aquelas obrigações que possam remunerar ainda aos investidores, como podem ser obrigações de dívida emergente ou obrigações com ratings mais baixos, como podem ser obrigações high yield, que penso que o Gonçalo também comentou na primeira pergunta. Portanto, sem querer demorar muito, que era uma pergunta que dava para muito, eu acho que estas 3, 4 classes de ativos foram os principais contribuidores a esta recuperação rápida, mais rápida em algumas carteiras, menos rápida noutras, mas que realmente fez com que qualquer investidor que tivesse investido o dinheiro no pior dia de 2020 já tenha recuperado hoje o seu investimento. Muito obrigada, André. Pedro, também tenho uma pergunta para ti, para acabar agora com esta parte sobre o ano passado, sobre 2020. Que tipos de fundos de investimento ajudaram mais à recuperação durante o ano passado? Eu diria que existiram vários tipos de fundos. Não é? A minha especialidade é fundos de obrigações, como sabem, sendo responsável de crédito. Os bancos centrais tiveram um papel fundamental neste sentido. Tivemos as taxas de juros nos Estados Unidos que desceram para níveis, muito, muito baixos, e se calhar ninguém pensaria que o crédito norte-americano ia ter o retorno que teve, não só pelo estreitamento que tivemos nos spreads de crédito, mas também pelo movimento que tivemos nas taxas de juros. A mesma coisa passou aqui na Europa, né? com o ECB, com os seus programas de compras excepcionais, a comprar mais de 60 bilhões de euros por mês. E tudo isto leva a que o movimento das taxas seja muito forte, e o crédito também, porque o ECB também está a comprar e continua a comprar crédito, leva a que existe esta procura por este tipo de fundos. Portanto, os bancos centrais estão metidos nestes ativos, leva a procura por parte dos investidores por esses mesmos ativos, e este tema de fluxos de dinheiro acaba por fazer com que esses próprios ativos tenham melhor performance, não é? Com o qual esses fundos que estão expostos a esses ativos têm essa melhor performance. E depois há tudo isto que o André também acabou de mencionar. Todos os fundos mais expostos à economia, ou seja, cíclicos, etc., em ações, também recuperaram muito, ou fundos de tecnologia. Mas depois há outras coisas que nós nunca, se calhar pensaríamos que iriam recuperar, mas toda esta nova tendência ou movimento Covid faz que existam pockets de oportunidade que se calhar ninguém pensou nisso e subiram. Hoje, por exemplo, é algo extremo. Estava a ver que o preço da madeira nos Estados Unidos subiu disparadamente. E porquê? Porque as pessoas estão mais em casa, são outras tendências, portanto começam a renovar as casas e o preço da madeira subiu. E é algo que eu nem sequer me tinha dado conta, e hoje a ver uma notícia aqui na Bloomberg, vi e olhei para o preço da madeira. E se calhar existem tantas outras coisas, porque os nossos padrões de vida mudaram de tal forma que existem muitos fundos, existem ainda muitas oportunidades que podemos explorar neste sentido, ou neste novo mundo, digamos assim, em que a maior parte das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, estão a trabalhar ainda desde casa. Não é? Então, eu diria que, em resumo, fundos onde tivemos fluxos de dinheiro com entrada, até esses fundos beneficiaram-se muito por causa das políticas dos bancos centrais, e outras partes mais tecnológicas ou mais óbvias nesse sentido de recuperação. Não é? Obrigada, Pedro. Gonçalo, antes de avançarmos para ver o que podemos esperar de 2021, eu vi aqui várias perguntas que vão no mesmo sentido, que é se existem custos no serviço do Robo-Advisor e que custos seriam, e também me perguntaram qual seria o investimento mínimo recomendado. Empiezo por la última. La inversión mínima recomendada. No hay una inversión mínima recomendada. Hay una inversión mínima para poder dar acceso a todos, que es 500 euros. La inversión recomendada debe ser la que el cliente crea que deba hacer, y sobre todo una inversión que puede ser inicial y que puede ser, como decía antes, periódica o extraordinaria. Hemos montado esta tecnología del microinvesting para posibilitar que los clientes se beneficien de una forma sencillísima, porque no te enteras, y va haciendo transferencias
recurrentes y automáticas desde tu cuenta al robo-advisor para beneficiarse, como decía, de la cualidad o de los atributos del interés compuesto, que no me voy a meter en muchas complejidades, pero obviamente optimizas al poder invertir recurrentemente porque cada rentabilidad que vas generando se genera cada vez sobre más dinero. Entonces, inversión mínima recomendada no hay una de 500 euros, por cierto, no hay máxima, y por tanto es el cliente el que debe decidir cómo lo quiere hacer, cuánto quiere hacer. En cuanto a los costes del servicio van desde 0,42% anual hasta 1,03% anual, dependiendo de los activos invertidos. Certo. Bocadinho também ainda nesta linha, Gonçalo, perguntam por vários lados como estão posicionadas atualmente as estratégias de investimento, se é na Europa, se é nos Estados Unidos. Bueno, es muy buena pregunta. Las inversiones, bueno, hemos hablado del comité de inversiones antes. La realidad es que tenemos hasta 22 clases de activo distintas. 22 clases de activo distintas que están agrupadas en 4, mercado monetario, renta fija, renta variable y activos reales, cuestión que creemos que es innovadora. ¿Y por qué tenemos activos reales? Porque queremos tener algo de sensibilidad hacia la economía real también. En activos reales tenemos bonos ligados a la inflación, que nos darían exposición a inflación, que por cierto es algo que creemos que está para quedarse y de hecho puede ampliarse, materias primas, infraestructuras e inmobiliario. Entonces, en base a todas las clases de activo, en renta variable desde Estados Unidos, Europa, pero también bastante en Asia, Pacífico, ex-Japón, en mercados emergentes, ahora mismo, ¿cómo tenemos invertidas las estrategias? Te diría que geográficamente o regionalmente, muy en línea de los pesos globales de los mercados financieros. Por tanto, en renta variable tenemos más peso en Norteamérica que en Europa. Mucho más peso en Norteamérica que en Europa, pero es que los mercados financieros tienen globalmente más peso, mucho más peso en Norteamérica que Europa. Ojo, invertimos en Norteamérica además y no en Estados Unidos solamente porque creemos que Canadá también nos permite una diversificación hacia farmacéuticas, hacia materias primas importante. Entonces, sí en renta variable. En renta fija no, pero no porque no lo veamos, que tenemos renta fija de gobierno americano como una clase de activo, sino porque para un inversor, en el caso de nuestros clientes portugueses, europeo con moneda euro, no tiene tanto sentido en clases de activo con menor rentabilidad esperada por cobertura de divisa, por ser en otra región, etcétera. Entonces, sí que tenemos exposición a Estados Unidos, como digo, a gobiernos, a corporativos, tanto investment grade como high yield, tenemos emergentes, pero el porcentaje de peso en este caso es mayor hacia Europa que hacia Estados Unidos. Gonçalo, também me perguntam aqui se achas que ainda nos esperam momentos de volatilidade importantes e que se poderiam existir correções que tragam novas oportunidades de investimento. Sí, seguro, sí a las dos. Sí va a seguir habiendo volatilidad y sí esa volatilidad va a traer oportunidades, por supuesto. Déjame que empiece por el principio que me has dicho, por la volatilidad. Estamos, voy a decir, anclados, y a lo mejor también sería bueno la opinión de André y Pedro aquí, pero anclados en una volatilidad que si lo miramos en medias históricas es superior, casi el doble, de la volatilidad a la que estábamos acostumbrados los últimos años. Hemos vivido desde, yo te diría, junio, en una volatilidad que si bien ha vuelto a 40 puntos de un índice del índice VIX de volatilidad del S&P 500, ha estado como en un rango normalmente entre 20 y 30, cuando antes estaba entre 10 y 15. Entonces, eso sigue. Claro que tenemos momentos que baja, pero de repente, unos cuantos inversores se juntan en una red social y vuelven a tirar la volatilidad para arriba. O sea que eso va a seguir pasando.
¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Más que las oportunidades de inversión, que claro que existen, ¿vale? Pero que existen con esta volatilidad y seguramente con menor, es, y vuelvo a lo que hemos comentado antes y creo que hemos comentado, que también ha comentado André, lo importante es que aunque la volatilidad esté alta, uno, nosotros estamos poniendo todo lo que podemos para reducirla en las estrategias de las que son inversores nuestros clientes, y dos, mantenerse invertido. No hay mayor pérdida que la que materializas en un momento y dejas que no vuelva a recuperarse. Entonces, eso sí que es lo más importante de oportunidades, porque oportunidades de inversión las hay. Cuando te quitas toda oportunidad de inversión es cuando desinviertes. Aqui por dar... André, também tenho uma pergunta para Sim. ti. Na BlackRock há muito tempo que falam de investimento sustentável. Porquê que é tão importante e que potencial tem este tipo de investimento? Obrigado, Luísa, pela pergunta. Dava um livro, eu sei que não temos muito tempo, vou tentar ser muito, muito breve neste tema. Eu acho que, em primeiro lugar, a pergunta deveria ser: por que não investir de uma maneira sustentável? Portanto, eu acho que esse por que não faz toda a diferença na pergunta. Há uns anos, se a mim me perguntassem, ou se eu me preocupasse com o tema sustentabilidade, teria sido fácil responder. Porque investir nestas empresas não me compensava em termos de rentabilidades. Tinha pior rentabilidades, e se o meu único objetivo fosse, ou não fosse salvar o mundo, tinha muito clara a minha decisão. Portanto, vou optar por não investir com este enfoque sustentável. Ora bem, a questão hoje em dia, desde há alguns anos, já não é bem assim. Não é? Na verdade, é exatamente ao contrário. Investir em companhias com algum enfoque sustentável gera-me, a mim como investidor, melhores resultados. Um exemplo. No ano passado, em igualdade de circunstâncias, 81% das carteiras sustentáveis no mundo bateram as suas carteiras comparáveis com géneros que não têm esse enfoque. 81%. Okay? É mais, hoje em dia, investir de uma maneira sustentável não toca só a primeira parte da equação, que é maior rentabilidade, mas toca também outra parte muito importante da equação, que é risco. Construir carteiras mais sustentáveis diversifica melhor os riscos da minha carteira. Estas são as duas razões importantes, porque o crescimento do investimento sustentável tem tido uma trajetória exponencial, mas não são obviamente as únicas razões. Não é? Há temas regulatórios, todos temos e sabemos, há temas de consciência de futuro, e há principalmente uma nova geração de investidores que entra agora no mercado dos investimentos e começa a investir, que pensa de uma maneira diferente. E com isto não quer dizer que o meu pai ou o meu avô têm menos ou tiveram menos consciência do mundo em geral, mas certamente tiveram menos alternativas do que nós temos hoje em dia para fazer. Com tudo isto que acabo de dizer, a BlackRock, em união com o Santander Asset Management e executado também pelo Open Bank, utiliza, não sei a percentagem ao certo, porque é uma gestão mais dinâmica, uma percentagem, uma alocação estratégica das 5 carteiras em produtos com filtros com este caráter sustentável, ou caráter ESG, portanto, meio ambiente, componente social e componente de boa governança. Em algumas regiões, Luís, eu acho que é um bom exemplo, há algumas regiões pesa mais o enfoque numa letra do que noutras regiões pesa mais o enfoque noutra letra. Na Europa, se calhar, pesa mais o enfoque ambiental, a letra E. No mundo emergente, se calhar, pesa o enfoque vai mais para a letra G de governance. Quando eu invisto em mercados emergentes, eu quero pessoalmente investir em companhias que passem primeiro por um crivo, um filtro sobre a ética das pessoas que gerem aquela empresa, sobre a transparência que a própria empresa dá. Portanto, eu investir em mercados emergentes com enfoque ESG, estou automaticamente a baixar a ponderação nas empresas que se calhar são menos transparentes, possam ter algum indício de corrupção, por aí fora. Portanto, acho que temos que pensar nesta ótica. E por isso, termino com a minha pergunta inicial, que era: se a mim, em média, me dá mais rentabilidade, menos risco, maior diversificação, se é uma ideia de futuro, porque o mundo não vai regredir, mas sim avançar. E se eu separo o lixo em casa, se talvez alguns de nós guiam carros elétricos, se eu me preocupo com o futuro dos meus filhos, a pergunta que eu faço é de volta para ti, Luís, ou se calhar de volta para todos os que estão a ouvir, é: porque é que não investir em ativos sustentáveis?
não vejo razão, é o que eu estou a dizer. Yo te respondo, André, sí, claro que tenemos que invertir de manera responsable y sostenible. De hecho, y es que hay una cosa muy importante y que lo hemos visto en nuestras estrategias desde que incluimos en 2019 ESG, y lo decías tú, André, es que son de mayor calidad. Los instrumentos, las compañías, las emisiones, los propios emisores son de mayor calidad. Entonces, ¿cómo no vas a invertir en calidad alta? De hecho, me gustaría, Pedro, conocer tu opinión porque, de hecho, aparte de Santander Asset Management, que es nuestro asesor para selección de producto, para selección de subyacentes, tú como responsable de crédito, uno de los instrumentos que más satisfacciones nos ha dado es el fondo que tenemos en renta fija corporativa en Investment Grade, que es, además, SRI, SG o como lo queramos llamar, es decir, de inversiones sostenibles. Y hemos visto que contra el índice que ponemos en la clase de activo ha pagado consecuentemente, coherentemente y consistentemente desde que lo incorporamos. ¿Cuál es tu visión en crédito, Pedro? Eu creio que é um mercado que está em pleno crescimento e como todos os mercados que estão em pleno crescimento, normalmente são boas oportunidades. Nós, na SAM, temos vários fundos que chamamos em Espanha sustentáveis, são os sustentáveis. Basicamente, no mercado de obrigações, tudo começou no início mais com obrigações verdes, os famosos green bonds, que é a parte do ESG, né, do G. Houve um boom brutal de emissões G. Primeiro tivemos empresas mais típicas que poderiam emitir esse tipo de obrigações, como energéticas, para financiar projetos de moinhos de vento ou painéis solares, mas isso é o típico. Depois tens casos, se calhar, nem te das conta, como empresas de telecomunicações, que só pelo simples fato de estar a passar fibra óptica, isso já conta porque é basicamente a poupança de CO2, porque contamina menos passar energia através dos cabos de fibra óptica do que através das linhas de cobre. Portanto, todos estes investimentos, quando as empresas vêm ao mercado e emitem, têm que obedecer a uns princípios básicos. E esses princípios têm que ser validados. Existe muita especulação sobre o tipo de emissões, eles podem dar a fazer uma coisa que se chama um greenwashing ou não, mas cada vez mais está a ser regulamentado esse tipo de estratégias e as empresas têm que corresponder e são auditadas nesse sentido. Também o Banco Central vai implementar este ano os Green Bond Principles. Portanto, as empresas quando emitem têm que obedecer esses princípios. E cada vez mais estamos a ver, não só a parte dos Green Bonds, mas estamos a ver um crescimento na parte de bonds, Social Bonds. Tivemos primeiro o SURE, que foi basicamente bonds da União Europeia, e haver obrigações da União Europeia foi um marco importante porque basicamente estamos a emitir uma obrigação conjunta a nível europeu, não é uma obrigação que saia só de Portugal ou Espanha ou Alemanha, não, é uma obrigação conjunta em que todos os países da União Europeia estão conjuntos para financiar projetos sociais. E não só, e também estamos a ver, este ano tivemos 2 emissões são obrigações de algumas empresas que estão a sair que têm os cupons ligados exatamente a objetivos de sustentabilidade. Quer dizer, se a empresa compromete-se em que tem que reduzir as suas emissões de CO2, que tem que utilizar materiais reciclados, etc. E se não cumprir com esses requisitos, pois em vez de pagar, vamos dizer, 1% de cupom sobre a sua obrigação, se calhar tem que ter um step-up nesse cupom e tem que pagar 1,5%. E é um trend que está cada vez a subir mais e eu acho que vai continuar. Além disso, tivemos o ECB que já mencionou, digamos assim, que estaria mais favorável em comprar este tipo de ativos. Embora ele não o possa dizer explicitamente, tal como ele não pode dizer explicitamente que vai comprar mais dívida de um país ou de outro, também não vai dizer explicitamente que vai comprar só obrigações deste sentido. Mas ele sim pode fazer alguns tweaks na maneira como aloca os seus investimentos nos seus programas de compras e dar mais incentivo a isso. Ou seja, porquê é que eu não vou investir numa obrigação ou algo que seja sustainable, que tem exatamente as mesmas condições, mas serve para cumprir com esses objetivos, ou noutra obrigação que não é?
Se ambas vão apresentar o mesmo potencial de rendimento, eu se calhar vou optar pela outra, não é? E ainda por cima, se há mais, se essa obrigação tem maior potencial, pois isso vai haver mais procura, pois é por essa que eu vou optar, não é? Obrigada, Pedro. Gonçalo, temos aqui imensas perguntas, acho que dava para fazer outro evento, portanto, fica aí, lança a ideia. Gonçalo, mas a última pergunta, temos mesmo de fechar o evento, perguntaram por aqui se com o mercado em alta, se tem sentido continuar a diversificar as carteiras. Um bocadinho em linha com isto, eu vou juntar com outra pergunta, que é porquê alguém deveria investir no robo-advisor do Open Bank? Bueno, lo primero que es una pena que no pueda durar más y que no, pero sí, podemos hacer otro evento pronto. Pero es verdad que mirando el reloj ya llevamos un tiempo. A ver, ¿por qué debería alguien invertir en robo-advisor de Open Bank? Pues mira, con toda la precaución del mundo, te diré, primero, por una cuestión que todos nos tenemos que preguntar, y es que nosotros entendemos que tenemos que poner nuestro dinero a trabajar ya. ¿La inflación es una amenaza? Sí, pero la mayor amenaza somos nosotros mismos. Y dejar en la cuenta porque no sé si es el momento. Pon tu dinero a trabajar ya, porque tenemos que trabajar en la libertad financiera de cada uno para el futuro. Entonces, esa sería la primera razón. La segunda razón, ¿qué te voy a decir? Teniendo con nosotros a BlackRock y a Santander Asset Management, creo que tener la posibilidad de invertir en un modelo de inversión tan innovador como el que tenemos, que prioriza las inversiones sostenibles y que puedo estar hablando mucho rato, pero la realidad es que en nuestra web están los resultados que estamos cosechando las estrategias. Desde 500 euros y con esos costes que he hablado antes, creo que es otra razón más para hacerlo ya. Y la tercera seguramente sería porque debería ser aprovechar la posibilidad de hacerlo de forma sencilla, de hacerlo de forma fácil, pero a la vez teniendo acceso a esa inversión 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando quieras, a través de canales como la web y como la app y como esos especialistas de inversión que de 8 de la mañana a 8 de la tarde tenemos al servicio de nuestros clientes. Entonces, yo creo que es ya por nosotros, ya por esa profesionalidad y excelencia en la gestión y ya porque lo tienes muy fácil, muy sencillo y no lo puedes tener así mucho tiempo. Obrigada, Gonçalo. Vou só aproveitar um minutinho para dizer que há várias perguntas que eu vi, algumas mais técnicas que outras, que como não vamos conseguir cobrir no evento, acho que posso dizer-vos que a qualquer momento podem entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente, tem tanto o número de telefone como o e-mail, é gratuito, temos uma equipa de especialistas em investimento e qualquer pergunta mais técnica do funcionamento de impostos, etc., que eu vi aí várias, pronto, eles estarão à vossa disposição. E muito obrigada, Gonçalo, obrigada, André, obrigado, Pedro. Muito obrigado. Gracias. Luísa, Gonçalo, Pedro. Gracias, André, gracias, Pedro. Bem-vindo ao Open Bank a Portugal e muito obrigado. Muchas gracias, André y Pedro, y gracias sobre todo a todos los que nos habéis escuchado. Gracias por vuestro tiempo y esperamos repetir esto de manera recurrente si el interés es importante. Gracias a todos. Obrigado.